perguntou: Pastor Gilmar, as mulheres podem pregar o evangelho? Eu disse: ô irmão, você está me perguntando isto por quê? Porque fulano de tal disse que mulheres não podem pregar o evangelho. Eu disse: olha, para não ir longe, eu vou lhe dar duas respostas. Primeiro, aí eu disse para ele: se o verbo divino pode ficar 9 meses no ventre da mulher, por que o verbo não pode estar na boca da mulher? Na hora de carregar o verbo pode. Sendo ameaçada, repugnada, correndo perigo de ser apedrejada, abandonada pelo marido, aí pode. O mesmo verbo divino não pode estar na boca da mulher. Irmã, prega! Queridos, é um vídeo um pouco que polêmico, porém eu também tenho a minha decisão em relação a esta opinião do pastor Gilmar. Amados, a mulher, ela, no Velho Testamento, ela tem um valor em relação à obra, algo extraordinário, que nos chama até a atenção. Quando Jesus Cristo nasce, vamos dizer que ele vai além daquilo que o nosso Deus tinha feito, determinado, através de mulheres como Débora. A gente vai ver que Débora, ela foi uma mulher que liderou um exército, era juíza, ela julgava o povo de Israel nas palmeiras de Débora. Uma mulher ser juíza, eu já acho que é um cargo muito elevado. Na minha concepção, já vai muito além de pastora, muito além. Também se a gente for para a mulher de Lapidote, Jael, ela também faz algo extraordinário quando mata o comandante Císera. E a gente vai ver que são mulheres que realmente elas faziam a obra. Pronto, Jael, ela era fazedora de tenda. Olha só. A gente vai ver que Paulo lá na frente era fazedor de tenda. É porque muitas das vezes, ainda também no Velho Testamento, as mulheres em si, ela praticamente não existia quando era para ser exaltada ou que estava na frente de algum cargo. Sempre tinha alguém para falar diretamente o cargo para homem e não para mulher. A gente vai ver que as filhas de Adão, elas não tinham nome e nem aparecia na genealogia. Olha que coisa terrível. E a gente vai ver cada coisa que vai nos deixar um pouco intrigado em relação à mulher. A gente vai ver que Raquel, ela era pastora de ovelha. Olha que coisa interessante. Quando no Velho Testamento se referia a pastor, era diretamente pastor de ovelha. E é com essa percepção que quando chega no Novo Testamento, se chama o pastor de ovelha. Então, não há contradição em relação ao pastor de ovelha e a pastora de ovelha. Isso tudo eu estou me referindo mais ao Velho Testamento. Se a gente olhar um pouco, que se encontra no livro de Gênesis, né, Raquel, é Gênesis 29, 9. A gente vai ver que Raquel, ela pastorava a ovelha. Não tem como correr disso de maneira nenhuma.
Não tem como a gente correr que uma mulher foi pastora de ovelha no Velho Testamento. Aí você pode dizer, sim, irmão, mas ela era pastora de animal. Correto. Estamos falando aqui de pastor de animal, tanto pastor quanto pastora. E foi esse termo, esta função, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele lá na frente, ele como se fosse não, ele é o pastor das ovelhas. Está entendendo? Então o que o nosso pastor Gilmar fala em relação à mulher ser pastora ou não, eu acho que é uma questão de concepção de cada pessoa, né, uma linha de pensamento de cada pastor que esteja na frente de uma igreja. A gente vai ver que Febe, ela era diaconisa, e não existiram só uma diaconisa. Ora, o ministério só vai até diaconisa? Se faz parte do ministério, nós sabemos que é o auxiliar, pelo menos aqui onde moramos, o auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. Mas o da mulher para no diaconato. Tem ministério que nem para diaconato a mulher é separada. Mas tem ministério que separa a mulher para pastor, para pastora. Sinceramente, eu não tenho nada contra. Se a gente for, quando os discípulos saíram, Jesus envia os 12, eles saíram, e quando voltaram para falar com Jesus, eles disseram o seguinte: disse, olha, tinha um povo pregando a tua palavra, a palavra do meu Senhor Jesus, e eles repreenderam. E Jesus Cristo disse, fizeste mal, porque aquele que junta não espalha, e aquele que é por nós não é contra nós. Ora, se levanta uma mulher, se foi separada para pastorear, se ela está ganhando alma para o reino do céu, para o reino de Deus, se ela é uma ganhadora de alma, ela pastoreia uma igreja onde os 9 dons do Espírito Santo é explícito para que todo mundo veja. E tudo que aquela mulher bota a mão prospera. Não acho por não ter, dizer que ela não seja pastora. Agora você pode me perguntar o seguinte, me dizer o seguinte, mas Paulo disse que a mulher não podia ensinar na igreja, que aprendesse com o seu marido em casa. É interessante. Mas é bom a gente entender isso, que o apóstolo Paulo, cada vez que ele enviava uma carta para as igrejas, ele entrava com uma palavra diferente, tratava desse assunto, mas em parte ele até diz que tudo isso que ele estava falando, que a mulher não fizeste o serviço de homem, não. Quando ele vai no fim da palavra dele, ele disse, mas eu estou falando, me referindo a Cristo e a igreja. Ele usa a mulher como uma metáfora. Em parte ele vai direto. Mas eu quero que você entenda que é Paulo que está falando isso, e não Jesus. Você vai ver que em lugar nenhum da Bíblia, Jesus está dizendo que mulher não pode ser pastora. Aí você vai dizer, mas irmão, mas também está dizendo que ela pode. Bom, pode chegar ao diaconato, mas não pode passar do diaconato. Ela pode ser uma sacerdotisa, tipo Dorcas. Pronto, ela pode ser uma sacerdotisa tipo Dorcas, que tomava conta ali daquelas viúvas, fazia a obra de Deus, certamente uma diaconisa, sacerdotisa. O que eu quero dizer é que a mulher, ela sempre vai estar fazendo alguma coisa na obra do Senhor, independente que seja coisa de homem ou não. Se a gente trazer os relatos secular para o dia de hoje,
a gente vai ver que temos mulheres que pilotam avião, temos mulheres que são juízas, temos mulheres que são médica, enfermeira, assim como o homem também. Quer dizer que só no Evangelho é que não pode a mulher liderar. Queridos, vamos ser um pouco menos pesado com as nossas decisões. Às vezes impedimos que o Evangelho se propague de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais eficaz por causa das nossas convicções de homem, determinações de homem, e às vezes atrapalhamos. O interessante, eu tiro isso por qualquer homem que seja casado com a sua esposa, para qualquer casal, homem e mulher. Quando o homem ele trabalha, que sai, viaja, me diga uma coisa, quem é que toma conta da casa? O homem pode tomar conta da casa estando viajando? Eu já sei que não. O homem pode, quando está trabalhando, tomar conta da sua casa? A mulher ela não é só uma ajudadora. Ela é uma pessoa que eu posso dizer que se iguala em relação responsabilidade igual a do homem. Eu não vejo porque há tanta questão em a mulher não ser pastora. E tem pessoas que dizem, está escrito na Bíblia e pronto. Mas está escrito na onde? Onde é que está escrito que mulher não pode ser pastora? Diz que ela não pode fazer coisa de homem, não é? Então também a mulher não podia trabalhar, ela não pode fazer coisa de homem, ela não podia governar um navio, ser uma comandante de navio, não podia. Não, porque ela é algo muito pesado. Ser uma piloto de helicóptero, de avião, não podia. Mas tudo isso ela exerce e exerce, eu vou dizer, com muita propriedade e com muito louvor. Tem coisas que a mulher nos coloca no chinelo tranquilamente, facilmente. Eu particularmente, vamos dizer que eu fosse pastor, um pastor presidente, separaria facilmente. Ora, para um ciclo de oração que é algo tão pesado, pode separar. Bote homens no ciclo de oração. Tem ministério que tem homem, mas são poucos, mas bem pouquinho. A mulher, eu vou logo dizer com sinceridade, ela tem muito mais sensibilidade com o Espírito Santo do que muitos homens, mas muito mesmo. É interessante quando a gente vê o nosso Deus usando uma mulher, é terrível. Ela não se economiza não, ela não fica ligando para tanta regra, não. Ela simplesmente deixa ser usada pelo Espírito Santo de Deus de uma maneira tremenda. E outra coisa, não existe um ministério de qualquer homem, qualquer pastor, que seja abençoado se não tiver uma mulher com ele. Tem muitas que essa chamada de pastora, também não ignoro de maneira nenhuma, que seja chamada. Porque se os dois servem para comandar a sua casa, eu creio também que é lógico que serve para comandar a igreja. Porque a Bíblia diz que aquele que não sabe conduzir a sua própria casa, como é que vai conduzir a casa de Deus? Deixa uma interrogação. Eu acho, querido, que devemos ter muita mesmo, paciência. Muita paciência. Nós vamos ver que no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, a gente vai ver falar de Raabe, uma outra mulher que teve um papel muito importante. Não podemos negar de maneira nenhuma o papel que Raabe atuou ali nos muros de Jericó, e se não fosse através dela,
os espias teriam morrido, mas uma mulher sendo usada na obra de Deus, mas uma mulher tendo reconhecimento de Deus. E olha só, e não só isso, ela faz parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que vai ter sempre uma mulher, Ruth, com a decisão que ela toma de ir com a sua sogra Noemi, para aonde ela habitasse, ela habitar, para que o seu Deus fosse o Deus dela. Essa decisão de Ruth também traz ela para a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não podemos, de maneira nenhuma, excluir a mulher no ministério. Não podemos. É pura ignorância minha e de quem pensa desta maneira. Outra coisa, você vai ver que uma mulher foi escolhida para que o Salvador entrasse no ventre dela, onde o Espírito Santo o cobre, e a graça do Espírito Santo vai engravidá-la, Maria. Uma mulher, uma outra mulher, não só faz parte da genealogia, ela é a mãe. Assim, mas Deus não tem mãe, mas Jesus teve. Jesus 100% homem e 100% Deus. E quando ele é 100% homem, ele é filho de quem? De uma mulher. Está entendendo, meus irmãos? Então a mulher pode sofrer um bocado, mas quando chega na hora dela ser uma líder, uma pastora, ela não pode. Mas é claro que pode. Agora também tem uma coisa, esta é a minha opinião. Deixa a sua aí no comentário, querido, que os nossos irmãos venham compartilhar, né, venham se inscrever e nos ajude, e a paz do Senhor. E deixe nos seus comentários a sua opinião. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.